Antes de venir como el justo juez, vengo como el Rey de misericordia. Antes de que llegue el día de la justicia, les será dado a los hombres este signo en el cielo. Se apagará toda luz en el cielo y habrá una gran oscuridad en toda la tierra. Entonces, en el cielo, aparecerá el signo de la cruz y de los orificios donde fueron clavadas las manos y los pies del Salvador. Saldrán grandes luces que durante algún tiempo iluminarán la tierra. Esto sucederá poco tiempo antes del último día. Mi llama de amor está quemando. Es tan grande que no la puedo mantener por más tiempo dentro de mí. Salta hacia ti con poder explosivo. Cuando se derrame, mi amor destruirá el odio satánico que contamina el mundo. El mayor número de almas serán liberadas. Nada como esto ha existido antes. Este es el milagro más grande que haré por todos. Caminhe na vontade de Deus, seja pequeno, seja simples. Em nome do Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou, em nome do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade, reine em minha vontade. Minha mamãe, eu te amo, tu me ama, dai-me um gole da vontade divina para minha alma, dai-me a tua bênção para que eu faça todas as minhas ações sobre vossos olhos maternais. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Suprema Majestade, eu venho em sua divina vontade, em nome de todos, do primeiro ao último homem que existirá na terra, para dar a ti as homenagens que tem de direito, as adorações, os louvores e o amor que cada criatura lhe deve, as ações de graça e fazer todas as reparações por todos e por cada pecado. Vem, Senhor, na tua divina vontade, e dou-te a minha vontade humana por meio do Imaculado Coração de Maria, que possui todos os dons e os frutos da divina vontade. Dai-me a tua divina vontade. Vem, divina vontade, nesta ação que estou a fazer, em todas as ações que eu farei durante este dia. Olá, meus irmãos e irmãs da comunidade Fiat Voluntas Tua Brasil. Vou iniciar uma partilha do volume 2, 28 de fevereiro de 1899. Por ordem do confessor, começo a escrever o que acontece entre Nosso Senhor e eu, dia por dia. Ano 1899. Repetiu aqui. Confesso a verdade, sinto uma grande repugnância. É tanto o esforço que devo fazer para vencer-me, que só o Senhor pode saber o rasgo da minha alma. Mas só a santa obediência, que atadura tão poderosa és. Então, nesse trecho aqui a gente já pode fazer a partilha, que a Luísa, ela tinha uma grande dificuldade, para fazer essa obediência de escrever a experiência que ela tinha com Deus, que Deus estava querendo formar a divina vontade. E a Luísa, ela tinha, assim, muita dificuldade, ela fala muita repugnância em escrever as experiências que ela tinha, porque o confessor tinha pedido, para ela escrever. E era difícil para ela, porque ela era uma santa mística, e ela tinha muitas experiências com Deus, e ela sabia que dava polêmica, o que ela vivia, que uns iam acreditar, outros não,
Então tinha alguns bispos e padres que acreditavam, outros bispos e padres que não acreditavam, né? Mas ela sabia que ela tinha que escrever, né? E esses escritos da experiência dela é o livro do céu que a gente estuda hoje, né? Porque foi tudo comprovado, né? Então, para mim também é difícil fazer partilha, né? Eu acho difícil. Porque ela, tendo a experiência com Deus, ela tá vivendo com aquela intimidade gostosa com Deus, ela aceita tudo, né? A gente fazer o estudo do livro do céu, meditar, para a gente é gostoso, né? A gente medita, gostoso. Mas quando é para a gente meditar para partilha, a gente já sai do nosso conforto, né? Aí a gente já fica nervosa, aí a gente fala, ai, mas será que eu vou conseguir fazer essa partilha? Será que vai dar tudo certo? Então, esse a gente já fica com aquela desconfiança, né? Que tá errado, né? A gente tem que viver da fé, né? Mas parece que tira a nossa privacidade, né? Com Deus, porque a gente tem que expor aquilo que a gente, né? A nossa intimidade com Deus, né? Então era assim que a Luísa se sentia, né? Mas, ó santa obediência, que atadura tão poderosa és, né? Então é pra gente também, né? A santa obediência é uma atadura poderosa para nós, né? É que nos impulsiona, né? Que nos ajuda, né? A Aline puxa a nossa orelha, né? Que é a coordenadora da comunidade, vai puxando a nossa orelha e a gente vai procurando, a gente vai pedindo perdão para Deus e vai aceitando a santa obediência, né? A gente fala, não, eu tenho que viver na obediência, né? E aí a gente volta a fazer partilha. Só tu me podias vencer e superar todas as minhas repugnâncias, né? Então, a santa obediência que faz a gente superar as nossas indiferenças, as nossas repugnâncias, né? O, o nosso eu, né? A nossa vontade própria. A vontade própria é o pecado, né? Na divina vontade, né? Que são como montes insuperáveis, emeatas à vontade de Deus e do confessor, né? Então a santa obediência faz ela se atar, né? Com Deus, né? E obedece o confessor também, né? Mas ó, esposo santo, por quão grande é o sacrifício, outro tanto tenho necessidade de ajuda. Não quero outra coisa senão que me introduzas em teus braços e me segures. E é assim que a gente quer viver, né? Introduzido nos braços de Deus, né? Assim, assistida por ti, poderei dizer só a verdade, só por tua glória e para confusão minha, né? Então, a gente precisa ter, né, também essa visão, né? Que a gente só está sendo assistida por Deus, né? E queremos passar só a verdade. Para a glória de Deus a gente quer viver, né? Vivendo na verdade de Deus, né? Isso é muito importante na nossa vida, não só na partilha, né? Mas no dia a dia, em tudo que a gente faz. Esta manhã, tendo celebrado a missa com o confessor, recebi também a comunhão. Minha mente se encontrava num mar de confusão por causa desta obediência que me vem dado pelo confessor de escrever tudo o que passa em meu interior. Mal recebi a Jesus, comecei a dizer-lhe as minhas dores, especialmente a minha insuficiência e minhas outras coisas. Mas parecia que Jesus não dava importância a mim e não respondia nada. Mas luz veio-me à mente e eu disse: talvez eu seja eu mesma a causa de Jesus não se mostrar segundo o seu costume. Então de todo o coração lhe disse: ah, meu bem e meu tudo, não se mostre comigo tão indiferente,
me despedaça o coração pela dor. Se é pelo escrito, venha, se é pelo escrito, venha, que venha embora e me custe o sacrifício da vida de te prometo fazê-lo. Então Jesus mudou aspecto e todo benigno me disse: de que temes? Não te assisti eu as outras vezes? Minha luz te secundará por todas as partes e assim tu poderás manifestá-los. Né? Então, deixa eu voltar mais para frente aqui. Onde que ela escreveu? Vem aqui. Aqui, meu bem, meu tudo. Não se mostre comigo tão indiferente. Me despedaça o coração pela dor. Se é pelo escrito que venha, né? Então, a gente não consegue viver sem Deus, né? A gente não consegue viver sem Deus, a gente sente falta de Deus, a gente quer viver no amor em Deus, a gente quer Jesus em nós, né? Então ela fala, meu bem, meu tudo, né? Jesus é tudo para nós, né? Não se mostre comigo tão indiferente, né? Me despedaça o coração pela dor. O que seria de nós sem Deus, né? Deus é tudo para nós, né? Deus é tudo, Deus é a nossa respiração, Deus é a nossa vida, né? Aí ela diz, se é pelo escrito que venha, embora me custe o sacrifício da vida, mesmo que custe o sacrifício da vida, né, para nós também. A gente tem que, Deus é tudo, né, Deus é tudo. A gente aceita tudo, tudo para estar com Deus, né, mesmo que custe o sacrifício da vida, né. A gente quer viver em Deus, a gente quer sentir a presença de Deus, a gente quer viver por amor a Deus. Deus é tudo para nós. Só Deus basta para nós. O resto não interessa, né? Só Deus. Aí ela fala, né? Que venha, embora me custe o sacrifício da vida, te prometo fazê-lo. Quer escrever, né? Então Jesus mudou o aspecto e todo benigno me disse: de que temes? Não te assisti eu as outras vezes, né? Então ele está falando, por que temes, né? Eu não te visitei outras vezes, né? Não te assisti outras vezes. Minha luz te circundará por todas as partes e assim tu poderás manifestá-los, né? Então a gente tem que confiar em Deus, né? Que nem às vezes, quantas partilhas eu fiz. Aí eu estava fazendo, depois eu me enrolei e apaguei todas, né? Um monte de partilha eu já fiz e apaguei, né? Mas a gente tem que confiar em Deus, né? Deus está falando, ó. De que temes? Não te assisti? Eu as outras vezes? Minha luz te circundará por todas as partes, né? Então a luz de Deus se circunda, né? Em todas as partes. No nosso dia a dia, no nosso trabalho, nas nossas experiências com Deus, num acontecimento, numa providência, numa discórdia com família, que acontece algumas vezes, tudo, né? Deus ele circunda por todas as partes, e assim tu poderás manifestá-los, né? Então a gente passa aqui na partilha o que a gente vive, porque Deus mostra a luz em tudo que acontece, né? Enquanto assim dizia, não sei como vi o confessor junto a Jesus e o Senhor lhe disse, olha, tu o que fazes passa para o céu. Por isso, vê a pureza com o qual deves agir, né? Então Deus está pedindo para a gente, né? Viver com zelo, né? Viver com zelo, viver em santidade, né? Olha, tu o que fazes passa para o céu, né? Tudo o que a gente faz passa para o céu. A gente que está na divina vontade, cada passo que a gente faz passa pelo céu. Por isso vê a pureza com a qual deves agir, né? É que nem fala no volume 1, né? Um olho nas coisas que a gente está fazendo, o outro em Deus, né? A gente tem que ter esse zelo, né? Em viver na divina vontade.
viver na santidade, né? Pensando que todos os teus passos, palavras e obras vêm à minha presença. E se são puros, isto é, perfeitos por mim, eu sinto por isso uma alegria grandíssima. E sinto-os em meu redor, como tantos mensageiros que me lembram continuamente de ti. Mas se eles são feitos por fins baixos e terrenos, sinto aborrecimento, né? Então, a gente tem que esquecer esse mundo, não ter nenhum prazer, né, carnal, de coisas assim, paixões desse mundo que às vezes a gente quer, por exemplo, uma máquina para costurar, né? Ah, eu quero uma máquina, eu tenho reta, agora eu vou querer uma máquina overlock para mim poder costurar. Isso é uma paixão, querer manipular Deus com as nossas vontades, né? Fins baixos e terrenos, né? Ou ter um gosto de fazer um trabalho, né? Para se aparecer, ou querer colocar uma partilha para se amostrar, né? Na comunidade, ou então um trabalho na igreja, tudo isso, né? Todas essas coisas, né? São fins baixos e terrenos. Sinto aborrecimento, né? Então a gente tem que renunciar todo o nosso eu, é o que fala na comunidade, esvaziar nossa mente de tudo, é vontade própria e tudo mais, né? Tudo que possa querer entrar dentro do nosso coração, da nossa mente, mágoas, ressentimento, tudo que não aborrece a Deus, né? Todos os fins baixos, tudo que aborrece a Deus, né? Todos os fins baixos e terrenos sinto aborrecimento, né? Jesus fala que sente aborrecimento. Enquanto assim dizia, parecia que ele pegava as 5 mãos e levantava-as para o céu, lhe dizia: ó olhos, sempre em alto, és do céu, para o céu. Enquanto via o confessor, né? E Deus falando do olho aqui, né? Enquanto via o confessor e Jesus, que assim lhe dizia: em minha mente me parecia que se fizesse assim, aconteceria como quando uma pessoa deve desalojar uma casa para mudar-se a outra. O que faz primeiro, manda todas as coisas e tudo o que ela tem e depois vai-se ela. Assim nós, primeiro mandamos nossas obras para tomar o lugar para o lugar para nós no céu, né? Assim nós primeiro mandamos nossas obras para tomar o lugar para nós no céu, né? Então as nossas obras, né, tomam lugar lá no céu, né? As nossas obras. E depois quando chegar nosso tempo, iremos nós, né? Então aqui Deus está falando que as nossas obras vai tomar o lugar lá no céu, né? Quais são as nossas obras? Nossas obras na divina vontade, né? Fazer as orações na divina vontade, fazer o estudo do livro do céu, né? Fazer as partilhas, né? Que a gente tem que fazer do livro do céu, os nossos atos, né? Todo o trabalho que a gente faz, a gente vive como Jesus e Maria. Jesus e Maria, eles faziam os atos, todo o trabalho era ato de reparação, né? Eles glorificavam a Deus, faziam reparação e evangelizavam. E o nosso trabalho é a mesma coisa aqui na Terra, né? O mesmo trabalho que Jesus e Nossa Senhora fazia, nós fazemos hoje. E então, se a gente lava uma louça, varre uma casa, faz um artesanato, costura, qualquer coisa que a gente faz, né? São atos de reparação, a gente glorifica a Deus, a gente dá glória a Deus, a gente faz reparação pelos pecados, conforme Deus coloca no nosso coração, né? Conforme a divina vontade coloca no nosso coração. A gente vai fazendo aquelas reparações
e a gente oferece como atos, né? Tudo isso, né? E a gente ainda faz a partilha, né? Como Jesus evangelizava, né? A gente continua, né? Evangelizando, né? As pessoas. Esse era o trabalho de Jesus e Maria, né? Assim, primeiro, nós mandamos nossas obras para tomar o lugar para nós no céu. E depois, quando chega o nosso tempo, iremos nós, né? Então, quando chegar o nosso tempo, né, do nosso encontro com Deus, né? Não existe, a Santa Morte é uma viagem, né? Então, a gente é um dia muito maravilhoso para nós, né? É um dia de alegria, um dia de festa no céu, né? Ah, que maravilha, né? Quando chegar nosso tempo, né? De conhecer pessoalmente, nossa, conhecer o céu, gente. A nossa pátria celeste, vamos dizer que a nossa pátria original, porque a nossa alma veio do céu, ela morava lá no céu, né? Então a nossa pátria celeste é linda, maravilhosa, né? Aí eu vou ver meu filho lá no céu também, né? Que é o meu filho, eu tenho um testemunho do meu filho, só que eu não vivia na divina vontade ainda, né? Em 2019, o meu filho faleceu em casa. Ele tinha esquizofrenia, aflorou pela dependência química. E quando eu vi que ele estava nesse caminho errado, né? Das drogas, eu entreguei para Deus. Eu tinha fundado a Legião de Maria Juvenil, pensando nos jovens, né? Para não entrar nas drogas, né? Com crianças e adolescentes que eu trabalhava. E aí eu descobri que meu filho estava nessa vida, né? E daí eu falei para Jesus, né? Eu entreguei para Jesus, né? Eu falei, ai Senhor, se for para o meu filho fazer jovem sofrer, que ele sofra. Se for para ele fazer famílias sofrerem, né? E fazer jovens sofrer, que a nossa família sofra e que ele sofra, né? E aí, com o tempo, Deus foi colocando, né? Foi dando essa enfermidade, né? A esquizofrenia, ele perdeu a vida social, sofreu demais, né? Não, virou uma criança, não conseguia fazer mais nada, né? E eu pedi a graça para Deus, para mim, para ele ser curado, né? Que eu não conhecia a divina vontade, né? E aí Deus me curava de enfermidades e não curava ele. Deus sempre me curava, sempre me dava uma cura quando eu ia buscar cura para ele, né? Aí depois de muitos anos, aí eu entendi que era Deus estava purificando ele, né? Deus estava purificando. Eu vinha na minha cabeça assim, Deus estava domando ele como doma um cavalo, né? Porque ele era muito teimoso, né? E daí ele faleceu em 2019, faleceu em casa. Ele estava todo roxo, né? Roxo escuro. E daí eu pedi pro padre, né? Como ele faleceu em casa, eu tive que ir na delegacia. E depois da delegacia eu passei na igreja e falei pro padre se o padre podia ir em casa para fazer oração para ele, né? E o padre foi, né? Eu falei que ele tinha falecido, que ele estava em casa. Aí o padre foi. Aí o padre fez um sinal da cruz na testa dele e depois foi embora, né? E quando ele foi embora, sumiu todo aquele roxo escuro que estava no rosto do Tiago, né? Porque o Tiago, quando faleceu, ele ficou com o rosto bem assim roxo. E daí o padre foi lá, fez uma oração bem rápida nele, ficou mais tempo com a gente, depois ele fez uma oração bem rápida e fez o sinal da cruz. Quando o padre saiu, sumiu todo aquele roxo. E antes de vir o SAMU, eu estava fazendo oração para Deus ressuscitar o meu filho. Eu falei, Senhor, se for para o meu filho ir para o inferno, que o Senhor ressuscite o meu filho, né? E eu ainda falei, porque eu não coloquei filho no mundo para ir para o inferno, né? Porque quando os meus filhos eram criança, eu já tinha entregado os meus filhos, né? Para Deus. Falei, ó Senhor, se for para os meus filhos não ter salvação, que o Senhor leve enquanto são criança. Então eu fiz essa entrega dos meus filhos para Deus, né? E,
E daí, quando o Tiago faleceu, eu comecei a fazer oração, né, para ele ressuscitar. E daí, quando o padre saiu, sumiu todo esse roxo do rosto dele. As pernas dele já começou a dobrar porque estava dura. Os braços dobravam. Eu lembrei da história da Luísa Picarreta, que a Luísa Picarreta, ela ficou assim também. Até a pálpebra dos olhos do Tiago levantava igual da de Luísa, né, assim. E os braços dele também dobrava, as pernas, e daí eu colocava os dedos assim no corpo dele e ficava aquela mancha vermelha assim dos dedos do sangue, sabe? E ele estava com o corpo quente, ele só não respirava porque ele tinha falecido, né? E sumiu aquele roxo. Quando uma pessoa é viva e acontece um acidente, ela fica com o rosto assim roxo, demora mais de um mês para sumir todo aquele rosto, aquele roxo. Isso tomando remédio, né? E ele morto, Deus deu esse milagre para ele, né? Ele ficou 12 anos nesse sofrimento, né? De doente, perdeu a vida social e mas aí o meu consolo é que mesmo eu não sabendo que eu é o que era a divina vontade, eu já oferecia para Deus, né? Quando eu sofria muito, pedia cura, tudo, mas na hora que eu estava doendo mesmo, sofrendo com as dificuldades, não só com meu filho, mas com meu ex-marido também, mas é mesmo chorando, eu falava, ai Jesus, eu ofereço como um sacrifício de adoração a Ti. Senhor, eu vou te seguir, custe o que custar, eu quero te seguir. Eu lembro que eu fazia isso lavando louça, chorando, ou andando na rua, qualquer coisa que tava numa dificuldade mesmo e era uma tribulação muito forte que eu tinha em casa, né? Que o Tiago, quando surtava, tinha que vir polícia e ambulância junto para poder levar. Era muito difícil. Eu tenho muita saudade dele, né? Mas você vê que maravilha, né? Aqui tá falando, né? Assim, no primeiro, mandamos nossas obras para tomar o lugar para nós no céu. E depois, quando chegar o nosso tempo, iremos nós, né? Então, através desta obra, né, que eu vivia com meu filho também, naquela época, mesmo não estando na divina vontade, meu filho, graças a Deus, está no céu, né? E quando eu for para o céu, eu vou abraçar o meu filho, vou ver meu filho lá, vou conhecer Jesus, vou conhecer Nossa Senhora, vou conhecer o céu, né? O céu é maravilhoso, né? A misericórdia de Deus é muito grande por nós, né? E aí, o que que a gente tem que fazer aqui nessa vida, né? Eu vou ficar buscando coisas desse mundo, as coisas terrenas, né? Desse mundo. Vamos viver uma vida espiritual, vamos focar em Deus, né? Na divina vontade, né? A gente tem que buscar essas obras, né? Do céu, as obras lindas, né? Que é viver como Jesus e Maria vivia. Tem coisa melhor que isso? Uma pessoa que é apegada nas coisas terrenas, essas pessoas vivem na depressão. Se eu não vivesse em Deus, eu estava numa depressão agora, porque acabou a minha família, né? Eu era casada, tinha um marido, que nunca, na verdade, eu nunca tive um marido, né? Ele sempre, no dia do meu casamento já, ele falava que, no dia do casamento, ele falou para os amigos dele que não é porque ele casou que ele não ia arrumar umas namoradas, né? E ele também não tinha afeto pelos filhos, né? E sempre viveu no adultério. Então, eu fui pai e mãe, né? E criei meus filhos praticamente sozinha. A única coisa que ele fazia era sustentar, né? A casa, né? Graças a Deus, pelo menos isso ele fez, né? Mas eu oro por ele também, quero ele no céu. As mulheres que ele andou também, junto com ele, também quero no céu. Essa mulher que está com ele também, eu quero ela no céu também. Não tenho raiva de ninguém. Que sejam muito felizes, né? Mas que sejam felizes no céu, né? Então a gente é todo irmão, a gente não tem inimigo, e a gente tem que
é focar no reino dos céus, né? A nossa pátria celeste é o céu. Então a gente tem que procurar fazer as nossas obras, né? As nossas obras para Deus, né? Com um olho no céu e o outro no que a gente está fazendo, né? Porque isso é muito rico, né? Mandamos as nossas obras para tomar o lugar para nós no céu. E depois, quando chegar nosso tempo, iremos nós, né? O que, ó, que formoso cortejo nos farão! Agora, enquanto vi o confessor, lembrei-me que ele me tinha dito que devia escrever sobre a fé. O modo como me tinha falado sobre esta virtude. Enquanto pensava nisso, num instante o Senhor atraiu-me de tal forma para si que me senti fora de mim mesma no céu, juntamente com Jesus, e disse-me essas palavras precisas: a fé é Deus. Mas estas duas palavras continham uma luz imensa, que é impossível explicá-las, mas como posso dizê-lo na palavra fé, compreendia que é o próprio Deus. Para mim é simples, né, falar da fé, porque eu sempre vivi o sobrenatural, né? Antes da divina vontade, eu já falava que eu vivia o sobrenatural, eu já era uma cidadã do céu. Eu nunca me vi uma cidadã da terra. Eu sempre me vi uma cidadã do céu. Sempre foi assim. E para mim eu tenho muitas e muitos testemunhos de fé, né, para dizer, né? Então esse esse testemunho mesmo do Tiago, né? Ele morto, Deus deu um milagre, né? Tirou todo o roxo do rosto dele. Ah, e eu perguntei, padre, que oração que o senhor fez para o Tiago, né? Daí ele falou que deu a absolvição dos pecados. Foi a oração que Deus, que o padre fez, nosso padre Alex, fez da nossa comunidade, né? A, a oração que ele fez para o Tiago foi da absolvição dos pecados, né? Para você ver como é importante os sacramentos, né? E, e daí, depois da absolvição dos pecados, o padre foi embora e sumiu tudo aquele roxo do rosto do Tiago. E foi assim, o meu consolo, porque esse foi o sinal vivo que o meu filho está no céu, que o meu filho teve salvação. Então, quando eu choro de saudade do meu filho, aí Deus, eu oferto as lágrimas, né, essa dor da saudade para glorificar a Deus, né? E daí o meu consolo, eu lembro desse testemunho, que o padre deu a absolvição dos pecados para o meu filho, e o meu filho teve a salvação, né? Então eu penso comigo, se o meu filho fosse para o inferno, Deus não ia dar esse milagre, não ia tirar esse roxo do rosto dele. Então Deus, a fé é Deus e Deus é a fé. Qual médico poderia tirar o roxo de um rosto de uma pessoa morta assim rápido? Mas nenhuma pessoa viva não pode tirar no dia o roxo do rosto em tratamento com médico, né? Então, só Deus, né? Só Deus é Deus, só Deus tem esse poder, né? Tem poder para tudo, Deus, né? Então a fé é Deus e Deus é a fé, né? Então eu tinha fé que Deus podia ressuscitar meu filho se meu filho fosse para o inferno. Mas aí Deus falou: não, tá na hora de levar ele, né? Então eu não vou ressuscitar seu filho, eu vou fazer um milagre para você ver que ele foi salvo, né? Então fé é Deus e Deus é a fé. Assim como o alimento material dá vida ao corpo para que não morra, mas a fé dá vida à alma. Sem a fé, a alma está morta. Sem a fé, a alma está morta, né? Porque quem dá vida para nossa alma, porque a nossa alma veio do céu, né? E a nossa alma, ela tá aqui nesse mundo, né? Mas ela vem para o nosso corpo, né? Mas feliz das pessoas que conhecem Deus, ama a Deus e zela, né, pela sua alma, né?
né? Porque a nossa alma é eterna, né? E um dia também a gente vai ter o nosso corpo glorioso, né? Sem a fé, a alma está morta. A fé vivifica, a fé santifica, né? A fé espiritualiza o homem e faz ter fixos os olhos num ser supremo, de modo que nada prende das coisas aqui embaixo. E se as aprende em Deus. Ó, a felicidade de uma alma que vive de fé! Seu voo é sempre para o céu. Em tudo o que lhe acontece, se olha sempre em Deus. E eis como na tribulação a fé a eleva em Deus e não se aflige. Então é o que eu estava falando já, né? Que mesmo nas tribulações, a gente dá glória a Deus, né? Então, na divina vontade, se a gente está sofrendo qualquer tipo de sofrimento que a gente está vivendo, a gente oferece para Deus, né? Como um ato de reparação, né? A gente dá glória a Deus, a gente, nessa tribulação, se é uma humilhação, seja lá o que for, né? A gente, por exemplo, se é uma rejeição, Deus foi rejeitado, Deus sempre tá sendo rejeitado, né? Então a gente faz um ato de reparação, né? Pelas pessoas que rejeitam a Deus, né? Se a gente vive uma humilhação, a gente, quantas vezes Deus é humilhado, né? Pelas pessoas, né? Se é um ato que a gente, por exemplo, tá doente, vai num posto de saúde, né? Tratamento pelo SUS, e as pessoas maltratam a gente faz um ato de reparação. A gente não fica com raiva da pessoa, a gente estima aquela pessoa, a gente faz um ato de reparação pelas pessoas que maltratam a Deus também, né? Quanto vandalismo que tem, pessoas quebrando imagem, essas passeatas com homossexuais aí, desrespeitando Deus, né? Então a gente pode, tudo que a gente vive, bom ou ruim, né? Na alegria ou no sofrimento, a gente oferta como uma reparação, a gente dá glória a Deus, né? Em tudo o que lhe acontece, se olha sempre em Deus, e eis como na tribulação a fé a eleva em Deus e não se aflige, nem sequer um lamento, sabendo que não deve formar aqui a sua alegria, senão no céu. Assim, se a alegria é riqueza, os prazeres a circundam a fé e a leva em Deus e diz entre si: quanto mais feliz e mais rica serei no céu. Então, esses bens terrenos, ele se irrita, os despreza e os coloca debaixo dos pés, né? Então, a gente não tem que buscar riquezas aqui, a gente tem que se contentar com o que a gente tem, a gente tem que ser feliz com o que Deus dá pra gente, né? A casa da gente, os móveis que a gente tem, se a gente tem dinheiro, se a gente não tem dinheiro, né? Que nem eu não tenho nenhuma pensão, já tô com 55 anos, né? Eu trabalho de limpeza 3 vezes por semana, costuro e glória a Deus, a gente dá glória a Deus por tudo, né? Aí tem uma vizinha minha aqui da frente que fala para mim, ai, você tem que pagar a NPS, você tem que procurar a sua aposentadoria, você precisa, né? Mas eu vivo na divina vontade, eu vivo da providência de Deus e glória a Deus, né? Conforme Deus vai dando luzes para a gente vai vivendo. Agora eu vou ficar me preocupando com o dia de amanhã, né? A gente tem que ser como um passarinho, tem que ter a responsabilidade. Se a gente conseguir pagar o NPS, a gente paga, né? Mas não tem que se preocupar, né? Ai, quando eu ser velha, como que vai ser minha vida, né? A gente tem que ser livre como os passarinhos, né? Então tem que se preocupar
bens terrenos, né? Deus se irrita, né? Os despreza e os coloca debaixo dos pés. Parece-me que é uma alma que vive de fé acontece como a uma pessoa que possui milhões e milhões de moedas e até reinos inteiros, e outras pessoas querem oferecer-lhe um centavo. Agora o que diria aquela? Não se indignaria, não o jogaria na cara? E acrescento, e se esse centavo estivesse todo enlameado, como são as coisas terrenas, e além disso, se lhe fosse dado só em empréstimo, então ela diria: imensas riquezas gozo e possuo, e você se atreve a me oferecer este vil centavo tão enlouquecido e por pouco tempo, né? Porque viver aqui é um pouco tempo, né? A gente não vive muito aqui nessa terra, né? A gente tem que buscar as riquezas do céu, não as riquezas da terra, né? Se a gente ficar pensando nas riquezas da terra, coitada de nós, né? Será que vai caber tudo lá na campa, né, no caixão, todo o dinheiro que a gente tem, tudo, os móveis, todos os terrenos, todas as casas, todos os carros, né? E a gente vai poder usar também, né? Então, o que a gente vai levar? As nossas obras, né? As nossas obras que vão primeiro para o céu e depois a gente vai, né? E Deus nos acolhe com aquele grande cortejo, né? Eu creio que viraria em seguida o olhar e não aceitaria o dom. Assim faz a alma que vive a fé e a respeito das coisas terrenas. Agora vamos outra vez à ideia do alimento. O corpo, tomando o alimento, não só se sustenta, mas participa da substância do alimento, que se transforma no mesmo corpo. Agora, seis assim, a alma que vive da fé. Como a fé é o próprio Deus, a alma vem viver do mesmo Deus. E alimentando-se do mesmo Deus, vem participar das substâncias de Deus. Olha que interessante, né? A alma, ela se alimenta de Deus, né? Do próprio Deus, né? E vem participar das substâncias de Deus, né? Qual que é a substância de Deus? As virtudes de Deus, né? E participando vem assemelhar-se a Ele e a transformar-se como o mesmo Deus, né? Portanto, a alma que vive da fé acontece que santo é Deus, santo é a alma, potente Deus, potente a alma. São fortes justos, Deus sabe o forte justo a alma, e assim de todos os demais atributos de Deus. Em suma, a alma torna-se um pequeno Deus. Ó, a bem-aventurança desta alma na terra, para Deus ser mais bem-aventurado no céu. Compreendi também que o que significam aquelas palavras que o Senhor diz às suas almas prediletas. Eu te desposarei na fé, que o Senhor neste místico matrimônio vem dotar as almas de suas mesmas virtudes. Parece-me como dois esposos que, unindo suas propriedades, não se discernem mais as coisas um e as do outro, e ambos se fazem donos de tudo, né? Mas no nosso caso, a alma é pobre, todo bem é por parte do Senhor, que a torna partícipes das suas substâncias. E a gente tem Deus como nosso esposo, né? E a gente só quer fazer Deus feliz, né? E Deus quer nos fazer feliz também. Deus nos faz feliz com a presença dele, né? Com as obras dele, né? É só isso que preenche o nosso coração, né? Vida da alma é Deus, a fé é Deus, e a alma possuindo a fé vem a enxertar em si todas as outras virtudes, de maneira que a fé está como um rei no coração e as demais virtudes estão ao seu redor, como súditas, servindo a fé, assim que as mesmas virtudes sem a fé são virtudes que não têm vida, né? É como uma planta que a gente como que a gente vai plantar, né? Se a gente colocar num vaso, não colocar terra, não colocar na água, não deixar no sol, né? Essa planta não vai ter vida, né? Então, se a gente
tem vida, se a gente tem vida, se a nossa alma está viva, se a gente tem amor a Deus, é porque a gente tem fé, porque Deus realmente existe, né? Parece-me que Deus, em dois modos, comunica a fé ao homem. A primeira é o santo batismo, a segunda é quando Deus bendito, depositando uma parte da sua substância da alma, lhe comunica a virtude e faz milagres, como se de poder ressuscitar os mortos, curar os doentes, parar o sol e assim por diante, né? Ressuscitar os mortos, né? Aqui, ó. Depositando uma parte de sua substância na alma, lhe comunica a virtude de fazer milagres, como o de poder ressuscitar os mortos, né? Curar os doentes, parar o sol e assim por diante, né? Aquela aparição de Nossa Senhora de Fátima em 1917, o sol dançou, né? O sol ele dançou e teve muitas curas de enfermidades, cegos, paralíticos, né? Através aquela última aparição de Nossa Senhora em Fátima, né? E o sol dançou e as pessoas acreditou, estava chovendo e parou a chuva, né? Quantos milagres aconteceu. Pena que as pessoas não enxergam essas coisas, tem tantas religiões, não era para ter, né? Depois de um ato desse de Deus, né? E as pessoas viram lá, quantas pessoas viram em Portugal, né? E ainda existe igrejas protestantes e é tudo falta de fé, né? As pessoas não crê, né? Infelizmente, mas Deus é maravilhoso, né? Deus ele se manifesta, né? A presença dele é manifestada aqui na Terra, né? O sol é assim e assim por diante. Ó, se o mundo tivesse fé, mudaria para um paraíso terrestre. Nossa, é o que eu acabei de falar, né? Ó, se o mundo tivesse fé, mudaria para um paraíso terrestre, porque esse paraíso terrestre, né? Tantas coisas que Deus manifesta, né? E as pessoas tendo fé, era para todo mundo ser católico hoje, era para todo mundo viver esse sobrenatural, era para todo mundo ser um cidadão do céu, era para a divina vontade já estar nessa terra, né? Era para todo mundo viver divina vontade, né? Ó, quão alto é sublime o voo da alma que se exercita na fé. A mim parece-me que a alma, exercitando-se na fé, faz como aqueles tímidos passarinhos que, temendo ser tomados presos pelos caçadores, ou bem por qualquer outra insídia, fazem sua morada no topo das árvores, ao bem nas alturas. Quando depois são obrigados a tomar o alimento, descem, tomam o alimento e rapidamente voam à sua morada. A segurança, Deus está mostrando que a segurança é Deus, né? E alguém mais prudente toma o alimento e nem sequer o come na terra. Para estar mais seguro, o leva ao topo das árvores e lá o come. Assim, a alma que vive da fé é tão tímida das coisas terrenas que, por temor de ser assediado, nem sequer lhe dirige um olhar. Sua morada está no alto, acima de todas as coisas da terra, especialmente nas chagas de Jesus Cristo. E desde dentro daquelas beatas moradas geme, chora, reza e sofre junto com o seu esposo, Jesus, sobre a condição e miséria em que se encontra o gênero humano. Enquanto ela vive naquelas moradas, as chagas de Jesus, o Senhor dá-lhe uma parte das suas virtudes e a alma sente em si aquelas virtudes como se fossem suas. Mas, contudo, adverte que, se bem as vê suas e possuí-las lhe dado, que foram comunicadas pelo Senhor, acontece como uma pessoa que recebeu um dom que ela não possui agora, o que faz? Toma-o e se faz dona dele, mas cada vez que o que faz, toma-o e se faz dona dele, mas cada vez que olha e diz entre si, isto és meu, mas me foi dado por essa pessoa. Assim faz a alma, a qual o Senhor, desprendendo de si uma parte do seu ser divino,
e muda em si mesmo. Agora esta alma, como abominada, abomina o pecado, mas ao mesmo tempo compadece dos demais. Roga por aqueles que caminham no caminho do precipício, né? Eu tive essa experiência essa semana, né? Acho que tem uns 2 ou 3 dias que aconteceu. Eu vi um homossexual na esquina. Eu via que ele estava com roupa assim de marca, tava bonito, né? O rapaz, um cabelo bonito, com um celular conversando. Eu falei, ai, que pena, né? Eu comecei a chorar. Eu comecei a chorar pela amor por aquela alma, né? Falei, essa alma está sendo enganada, né? Ela está numa ilusão. E comecei a ter aquela compaixão e comecei a chorar e aquele amor por aquela alma. E eu pedia para Jesus, né? Eu pedia para Jesus que salvasse, né? Que tivesse compaixão daquela alma, que tocasse no coração dela, né? E em nome dela, todas as almas que estavam nessa ilusão, né? Enganada pelo demônio, né? E aí, na mesma hora que eu sentia aquele amor e começava a chorar, eu falava, não é eu que estou sentindo esse amor, é Jesus que está em mim que está sentindo, né? Porque a presença de Deus está dentro de mim, né? Mas a gente também sente, né? Porque se Deus está dentro da gente, a gente sente a presença de Deus, a gente tem os sentimentos de Deus, né? Aí tá falando aqui, né? Aqui. Agora esta alma como abomina o pecado, mas ao mesmo tempo compadece dos demais. A gente abomina o pecado, né? Mas também compadece dos demais. Roga por aqueles que vê que caminha no caminho do precipício, se une com Jesus Cristo e se oferece vítima para sofrer e assim aplacar a justiça divina, né? E a gente se oferece, né? A gente já é uma vítima, né? A partir do momento que a gente aceita a divina vontade, a gente já é uma vítima, né? Aqui nesse mundo, né? A gente sofre as dores, qualquer dor que vir, a gente está oferecendo como reparação, está dando glória a Deus, né? Assim como Jesus foi vítima, né? Nossa Senhora foi vítima também. As pessoas da divina vontade são vítimas também, né? Mas a gente tem essa sede, né? Essa sede de adorar a Deus, de fazer a vontade de Deus, né? E para a gente, o nosso maior prazer é estar em Deus, né? Se une com Jesus Cristo e se oferece vítima para sofrer e assim aplacar a divina justiça e para livrar as criaturas dos merecidos castigos. E se for necessário o sacrifício da sua vida, ó, de bom grado o faria para a salvação de uma só alma? Havendo-me dito o confessor que lhe explicasse como vejo a divindade de Nosso Senhor, respondi-lhe que era impossível saber-lhe dizer algo. Mas na noite apareceu-me o bendito Jesus e quase me repreendeu por esta minha negação. Então me fez relampejar, como 2 raios luminosíssimos, como o primeiro compreendi que minha inteligência, que é fé, é Deus e Deus é a fé. Já tentei dizer uma coisa sobre a fé, agora tratei de dizer como vejo o Deus, e este foi o segundo raio. Agora, enquanto me encontrava fora de mim mesma e encontrando-me no alto dos céus, apareceu-me ver Deus dentro de uma luz, e ele mesmo parecia também luz. E nessa luz encontrava-se beleza, força, sabedoria, imensidão, altura, profundidade, sem limites nem confins. Assim também no ar que respiramos é o próprio Deus que se respira. Assim cada um pode fazê-lo como vida própria, como de fato, então nada lhe escapa, a nenhum lhe pode escapar. Essa luz parecia ser toda a voz, sem que fale, toda obrante, enquanto sempre repousa, enquanto se por parte, sem estorvar em nada, enquanto se encontra em toda parte, também tem também em seu centro, ó Deus,
Como sois incompreensível, vejo-te, sinto-te. És a minha vida, restringes-te em mim, enquanto ficas sempre imenso e nada perdes de ti. No entanto, sinto-me balbuciante e me parece não saber nem dizer nada. Parece-me poder explicar melhor segundo a nossa linguagem humana. Direi que vejo uma sombra de Deus em tudo o que foi criado, porque em tudo o que foi criado, onde lançou a sombra de sua beleza, onde os seus perfumes, onde a luz, como o sol, onde vejo uma sombra especial de Deus, vejo-o como delineado nestes astros, que é como o rei dos planetas. É o que é o sol, né? Então tudo que a gente vê, nossa, Deus é infinito, né? A fé é infinita. E Luísa está falando aqui que a natureza que Deus criou é só uma sombra de Deus. Nossa, se a gente for contar quantas espécies de árvores que tem, com frutos, flores diferentes, folhas diferentes, Deus ele brinca com a gente, sabe? Ele, as pessoas que realmente têm fé, né, que têm fé olhos em Deus, né? A gente pode dizer que fé é uma pessoa que tem uma visão espiritual, né? É uma pessoa que não tem fé é uma pessoa cega, né? Que tem uma cegueira. Assim como existe pessoas aqui que têm olhos, mas não enxergam, são cegos. Uma pessoa que não tem fé é uma pessoa cega espiritualmente, né? Então, Deus brinca muito com a gente. Pássaros de todas as cores, de todos os tamanhos, é, de todas as formas, com bico grande, bico pequenininho, passarinho grande, um monte de espécies de tudo, bichos, tanta coisa linda. A estrela que fica brilhando à noite, à noite, né, que o céu já está escuro, o céu azul, esse tom de azul, nossa, muito tudo lindo. Deus, as pessoas, gente, um passarinho, ele tem coração, ele tem rim, ele tem pulmão. Como que pode, né? Tanta coisa, Deus brinca com a gente, né? É, é, a gente vê na natureza, no sol, a chuva, o mar, o rio, tudo que Deus criou, né? Tudo que Deus criou é lindo, maravilhoso, é poder de Deus, é Deus ali, né? É Deus que fez, né? A gente, tudo que Deus criou, né? Então aqui está falando, né? Aqui diz assim: direi que vejo uma sombra de Deus em tudo o que foi criado, e tudo foi criado por Deus, porque em tudo o que foi criado, onde lançou a sombra de sua beleza, onde os seus perfumes, onde a sua luz, como no sol, onde vejo uma sombra especialmente de Deus. Vejo-o como delineado neste astro, que é como o rei dos planetas. O que é o Sol não é outra coisa que um globo de fogo. Um é o globo, mas muitos são os raios, de modo que então podemos compreender facilmente. O globo é Deus e os raios os imensos atributos de Deus. O sol é o fogo, mas ao mesmo tempo é a luz e é o calor. Assim que a Santíssima Trindade está representada no sol. O fogo é o Pai, a luz é o Filho, o calor é o Espírito Santo, mas um é o sol. É assim como não se pode dividir o fogo da luz do calor, assim, uma é a potência do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que entre eles não se podem realmente separar. Assim como o fogo produz luz e calor ao mesmo tempo, assim não se pode conceber o fogo sem se conhecer também a luz e o calor. Assim não se pode conceber o Pai antes do Filho e do Espírito Santo, e assim reciprocamente. Têm os três o mesmo princípio eterno. Acrescento que a luz do sol o expande
toda parte. Assim, Deus, com sua imensidão, onde quer penetrar. Porém, recordemos que não é mais que uma sombra, porque o sol não chegaria onde não podemos penetrar com a sua luz. Mas Deus penetra onde quer que fosse. Deus é Espírito puríssimo e nós podemos simbolizar no sol que faz penetrar seus raios em qualquer lugar, sem que ninguém os possa tomar entre as mãos. Deus olha tudo, as iniquidades, as infâmias dos homens, e ele fica sempre o que é, puro, santo e imaculado. Sombra de Deus é o sol que manda a luz sobre as imundícies e fica imaculado. Expande sua luz no fogo e não se queima, no mar, nos rios e não se afoga. Dá luz a todos, fecunda tudo, dá vida a tudo, como o seu calor, e não empobrece de luz, nem pede nada de seu calor, e o mundo, mais enquanto faz tanto bem a todos ele, de nenhum tem necessidade. A gente Então, aqui também se a gente vive na divina vontade, né? Se as pessoas fazem mal para a gente, se magoam a gente, se humilham a gente, se a gente sofre qualquer coisa, qualquer insulto, se a gente vive na divina vontade, a gente não tem espaço para viver no pecado, porque Deus está puro em nós, né? Se Deus está puro em nós, a gente se purifica também, né? A minha irmã me deu até aqui esse trecho, né? Então eu vou terminar aqui, tá bom? Então é isso, essa mensagem que eu quero colocar sobre a fé é que não tem, o Deus é a fé e a fé é Deus, né? E uma pessoa que tem fé é porque a pessoa consegue ter essa visão espiritual, né? Enxerga Deus em tudo, né? E, e consegue ver Deus em todas as coisas, né? Porque Deus é real, Deus é verdadeiro, né? E uma pessoa que vive de fé, ela vive o sobrenatural o tempo todo, né? Ela confia em Deus, né? Então teve um tempo que eu trabalhava no shopping, na limpeza lá no Shopping Iguatemi, e eu trabalhava de domingo também. Aí domingo eu ia na missa, mas eu ia tão cansada, mas tão cansada, porque era tanto serviço no domingo. Eu não tinha força nem para bater palma, né? Aí tinha um momento do Glória lá na missa, que a turma cantava e batia palma, e eu falava, Jesus, eu não consigo. Isso antes da Divina Vontade, eu não conhecia a Divina Vontade ainda. Eu falava, Jesus, eu não consigo, eu tô tão cansada que eu não consigo nem bater palma. De tão cansada que eu tô, meu braço tá. Eu tô muito cansada, eu não consigo nem levantar o braço. Vocês acreditam que antes de comungar, Jesus já me restaurava? E não foi uma missa, duas nem três. E Deus me restaurava, né? Nossa, é, é, é incrível, né? A pessoa que vive na fé. E eu não pedia nada, eu não estava pedindo cura, ai, me restaura, Senhor, não. Eu só falava assim para Deus, né? E Deus me restaurava, né? Então, uma pessoa que tem fé, Deus vive nela e ela vive em Deus, né? E a gente é feliz as pessoas que têm fé, né? Amém? Fiat, fiat, fiat.